Zanin no tribunal são dedicados à defesa do presidente da República. De acordo com as atuais regras de aposentadoria do Supremo, o advogado poderá atuar por 28 anos na corte, até atingir 75 anos. Zanin foi autor do pedido de habeas corpus impetrado em 2021 no STF que resultou na anulação das condenações de Lula. Com a sentença que reconheceu a incompetência e parcialidade do juiz Sérgio Moro, o petista teve os direitos políticos restaurados e ficou apto a concorrer à presidência da República nas eleições do ano passado. O sexto sentido de uma mãe, após perceber alterações no comportamento do filho de 11 anos, que tem transtorno do espectro autista, TEA, acabou flagrando momentos de terror e humilhações vividos por alunos da escola classe número 8, no Guará. Uma professora foi gravada, aos berros, ameaçando e depreciando os pequenos estudantes, em uma sala composta por alunos especiais. A mãe da vítima contou que começou a desconfiar que havia algo errado quando o filho, que sempre gostou da escola, passou a não querer ir mais às aulas, a esconder os materiais escolares e a repetir frases como "menino chato" e "vai ficar de castigo". No horário de ir para a aula, ele fica se mordendo e se automutilando, relembra. A família também percebeu uma regressão na aprendizagem do menino. A avó da criança chegou a fazer uma visita à escola-classe, para verificar o método de ensino adotado. A mulher contou também que o filho voltava todos os dias para casa sujo de urina e fezes. Foi a partir destes sinais que a mãe decidiu colocar um tablet gravando o dia do garoto, desde o transporte escolar até a volta para casa. Os áudios gravados são trechos de 3 dias, 5, 9 e 12 de junho, que revelam o comportamento abusivo da professora Samantha Cristine Soares Gurgel, 43 anos, não só com o menino, mas com os demais alunos da classe. O caso foi parar na Corte de Contas a pedido do próprio TSE, que condenou Bolsonaro na semana passada, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão do encontro com os embaixadores. Ao condenar Bolsonaro e assim torná-lo inelegível até 2030, o TSE ordenou que a decisão fosse remetida ao TCU, à PGR e ao STF para avaliação de possíveis prejuízos aos cofres públicos e consequências no âmbito criminal. Situação atípica. No caso da Corte de Contas, ministros ouvidos pela coluna dizem se tratar de uma situação atípica. Segundo os magistrados, o TSE não costumava acionar o TCU para atuar em casos parecidos com o de Bolsonaro. O TSE nunca quis que atuássemos nesse tipo de circunstância. Jamais nos enviaram julgamentos desse tipo, comentou a coluna um influente e antigo ministro do TCU. Na avaliação de integrantes da Corte de Contas, o caminho mais correto teria sido o TSE acionar a Advocacia Geral da União, AGU, para que o órgão cobrasse diretamente de Bolsonaro o ressarcimento. Além da tipicidade, ministros do TCU lembram que há uma discussão, do ponto de vista técnico, se o tribunal poderá mesmo abrir uma tomada de contas especial para condenar o ex-presidente. Os gastos militares de Rússia e Ucrânia antes do início da guerra tiveram reflexo direto no campo de batalha. Em 2021, a Rússia investiu mais de 65 bilhões de dólares na área militar, enquanto a Ucrânia desembolsou cerca de 5,9 bilhões de dólares, segundo dados do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. Com isso, as tropas russas largaram com uma vantagem de cerca de 500 mil militares a mais do que as forças ucranianas, de acordo com o número da empresa de análise militar Jannes. Para se igualar ao adversário, Volodymyr Zelensky decidiu apelar à comunidade internacional. 7 dias após a invasão, o presidente da Ucrânia pediu que soldados ao redor do mundo se juntassem à Legião Internacional Ucraniana para combater junto das tropas ucranianas. Antes da guerra, eu fui policial militar em São Paulo por 10 anos. Estava de malas prontas para a Califórnia quando ouvi meu chamado, e então embarquei para a Ucrânia para lutar por democracia, liberdade e libertar o oprimido. Cheguei na Polônia e fui recrutado em uma cidade polonesa na fronteira. No mesmo dia me apresentei em um batalhão da Legião Internacional Ucraniana. Fui treinado por instrutores das Forças Especiais Ucraniana. Conseguimos formar um grupo muito sólido, com mais da metade sendo oriunda de exércitos da OTAN. Então rumamos para Kharkiv. Desde então estamos lutando, resistindo e vencendo o invasor terrorista. O que te motivou a tomar essa decisão? Sou amante da liberdade e da democracia.
Quando ficou claro que a Rússia estava tentando escravizar uma nação soberana, não tive dúvidas, esta era a coisa certa a se fazer. Vladimir Putin está tentando restabelecer uma União Soviética 2.0. Não podemos permitir que a tirania vença. O relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, passou a terça-feira, 4/7, questionando a posição do Planalto em relação ao projeto. Cajado disse que ninguém do governo Lula entrou em contato com ele para tratar das mudanças que o Senado fez no texto aprovado pelos deputados. O Senado retirou o Fundo para a Educação, Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, FCDF, das limitações especificadas no arcabouço. Também aumentou a previsão de gastos com ciência e tecnologia. As mudanças agora precisam ser aprovadas pela Câmara. Não há qualquer garantia de compromisso da Câmara com a manutenção deste dispositivo nem expectativa de quando os parlamentares rediscutirão a proposta, disse Cajado, do PP da Bahia, à coluna. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concentra esforços para votar projetos econômicos antes do recesso. Por uma questão regimental, o arcabouço fiscal só poderá ser votado após os deputados analisarem outras duas propostas: a que muda as regras de funcionamento do CARF e a que recria o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. A operação militar israelense na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, terminou, disseram as Forças de Defesa de Israel nesta quarta-feira, 5, quando as Nações Unidas expressaram profunda preocupação com a violência no extenso campo de refugiados da cidade. Todas as forças deixaram Jenin. Terminamos a operação. Seus objetivos foram alcançados, disse o porta-voz das forças israelenses, contra-almirante Daniel Hagari, à estação de rádio militar israelense Galei Tzahal. Pelo menos 12 pessoas com idades entre 16 e 23 anos foram mortas e dezenas ficaram feridas depois que as forças israelenses lançaram operações em larga escala no campo nesta semana, disseram autoridades palestinas. Israel afirma que tinha como alvo terroristas palestinos e um de seus soldados foi morto na operação. No início desta quarta, as forças israelenses disseram que também realizaram ataques na faixa de Gaza, em resposta a 5 foguetes lançados em direção ao território israelense, todos interceptados. A Unicef, agência da ONU para crianças, informou que pelo menos 3 crianças morreram em Jenin, enquanto muitas outras sofreram ferimentos em meio aos confrontos em andamento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resiste a conferir um terceiro mandato ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nos últimos meses, dirigentes petistas até tentaram viabilizar uma aproximação entre os dois. Segundo relatos feitos à VNS, Lula tem afirmado, no entanto, que a associação de Aras com o ex-presidente Jair Bolsonaro dificulta a indicação.